E até hoje a morte continua trazendo pavor nos nossos corações. Sabe por quê? Porque você não fosse criado para a morte. Os teus filhos, os seus netos, bisnetos, não foram criados para a morte. Nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para termos vida eterna. Deus nos criou para viver eternamente. A morte é a consequência da desobediência. A morte é o salário do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então saiba que você não fosse criado para morrer. Essa razão, você não gosta de ouvir a notícia, o recado sobre a morte. E nós não conseguimos suportar quando nós nos deparamos com alguém que nós amamos, de repente morre. Essa é a razão que nós choramos. Ontem eu estava conversando com a irmã Gilma. Eu estava trabalhando o coração dela, o espírito dela sobre isso. A morte surgiu por causa da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. E todos os seres que morriam antes de Jesus Cristo, não havia ninguém que tinha poder de retirar essas pessoas nos túmulos. Não havia ninguém antes de Jesus Cristo tinha a autoridade de vencer a morte. A morte dominava sobre todas as pessoas. A morte tinha o poder sobre toda a humanidade. Mas Paulo está dizendo, existe alguém que morreu. Ele entrou, foi até no Hades. Ele não permaneceu lá. A morte havia prendido Moisés, Josué, Elias. A morte tinha o poder sobre os nossos pais, nossos bisavós, trisavós, nossos ancestrais. Mas Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele foi sepultado como todos os homens que morrem. Mas a diferença de que ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus matou a morte. E você, hoje, precisa se alimentar com essa esperança. A morte não tem mais poder sobre você que é filho e filha de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é o primogênito entre os mortos. Foi o primeiro a ressurgir entre os mortos. Glória a Deus nas alturas. Hoje temos a esperança da vida eterna. Porque ele, Jesus, ele venceu a morte. Ele matou a morte. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida. A ressurreição de Jesus Cristo nos dá a prova de que depois da morte existe uma outra vida. Outros negam, outros dizem que a nossa vida termina aqui.
eu vou aproveitar a minha vida, eu vou trabalhar, eu vou casar, eu vou conquistar, eu vou ter tudo, vou comer, vou viajar, eu vou beber, vou fazer tudo que eu quero, porque a vida é aqui. Nós estamos em treinamento, nós estamos nos preparando, mas a nossa vida não termina nessa terra. Depois deste mundo, depois da morte, existe uma outra vida. Temos a promessa da ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa promessa deve alimentar a sua fé. Essa promessa deve apaziguar a dor que está no seu coração. Você que perdeu seu ente querido, como um dia eu perdi o meu pai, perdi os meus irmãos, perdi os meus tios, mas essa promessa de que Jesus venceu a morte, ele venceu a morte e ele ressuscitou entre os mortos, nos dá essa esperança de que um dia todos aqueles que descansaram em Jesus Cristo, os nossos queridos irmãos, também hão de ressuscitar no último dia. Ele venceu a morte para todo sempre. Paulo